Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é um curto-circuito. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nesse vídeo mostrando e falando exatamente o que é um curto-circuito, é importante a gente entender a gravidade de um curto-circuito. De uma maneira bem geral, o curto-circuito é um aumento instantâneo da corrente elétrica em um circuito. Só que esse aumento instantâneo da corrente elétrica ele vai se dar devido a certas características. O aumento instantâneo da corrente elétrica ele vai se dar quando eu tenho uma redução instantânea da resistência elétrica. Essa redução instantânea da resistência elétrica ela pode se dar por fatores naturais, alguma falha pontual do circuito, ou pode ser inclusive um acidente. Então a gente tem que entender o seguinte: se eu reduzo drasticamente a resistência de um circuito, eu vou ter em contrapartida um aumento drástico da corrente elétrica. E o curto-circuito vai ser exatamente isso. Quando eu reduzo a resistência, isso vai criar um aumento da corrente elétrica. Só que isso vai dar numa situação em que eu tenho o que eu chamo de curto-circuito, ou seja, um circuito curto. Tá? Dentro de um circuito elétrico, lá no vídeo em que eu falei sobre circuito elétrico, eu falo para vocês que o circuito elétrico ele é composto da fonte que vai injetar energia elétrica e da carga que vai consumir essa energia elétrica, transformando essa energia elétrica em outro tipo de energia. Quando eu tenho um curto-circuito, a carga ela é eliminada. Eu não tenho mais a carga e no lugar eu tenho um condutor. Tá? Eu tiro a carga e coloco um condutor. Isso é um curto-circuito. Por quê? A resistência do condutor ela é considerada uma resistência desprezível, né? Muito próxima do zero. Então, quando eu tenho uma resistência que ela baixa repentinamente quase que para zero, eu vou ter uma corrente elétrica que vai subir instantaneamente quase que para o infinito, de acordo aí com a tensão elétrica empregada. A gente consegue ver isso pelas fórmulas que eu vou mostrar para vocês. Quando eu retiro a carga e no lugar da carga eu coloco um pedaço de condutor, né, eu tenho ali um curto-circuito. Eu eliminei a carga e o meu circuito ele vai ser de uma maneira que eu não tenho quem consuma toda essa energia. Na verdade, o próprio condutor e a fonte é que vão consumir essa energia que ela mesma está gerando. E isso vai fazer com que eu tenha um aumento de temperatura muito elevado, né, um aumento de temperatura instantâneo, porque o condutor ele não é específico, né, para uma alta corrente. Isso pode ocasionar fogo, explosão, rompimento do cabo com fagulhamento, né, diversos problemas, né, que vão ser causados devido a essa substituição, por assim dizer, da carga por um pedaço de condutor. Isso acontece de forma natural por uma falha de algum componente dentro de um circuito. Então posso ter um componente dentro do circuito que devido ao uso constante ou mau uso, ele se rompe e faz acontecer curto-circuito. Então isso pode acontecer de forma acidental ou mesmo de forma proposital. Se você pegar um pedaço de condutor e colocar no fase e no neutro de uma tomada ou no polo positivo e negativo de uma fonte, né? Se você curto-circuitar, que a gente chama, né? Encostar um pedaço de metal entre os polos de uma pilha ou de uma bateria, o que você vai ter é curto-circuito. Então você vai ter aumento instantâneo da temperatura e você vai ter desprendimento de energia de forma a gerar calor, fagulha e possíveis explosões dependendo da intensidade disso aí. Então pode ser proposital ou pode ser acidental, né? Devido a desgastes internos dos componentes. Para isso é importante as proteções, os disjuntores, os fusíveis são elementos aí que estão preparados para identificar, né, quando há um curto-circuito e aí fazer o desligamento da fonte de energia, evitando assim que se alastre essa situação. Quando a gente tem um circuito comum, a gente tem a fonte gerando energia elétrica, a carga consumindo essa energia elétrica e transformando essa energia elétrica em outro tipo, né? No exemplo que vai aparecer aí, eu tenho a lâmpada, então ela vai pegar a energia elétrica e vai transformar em energia luminosa e energia térmica. Então tem um desenho de um circuito aí em que no lugar da carga eu coloquei um condutor, né, passando por fora da carga, por assim dizer. O que acontece? Quando eu faço isso, pessoal, eu estou oferecendo para a corrente elétrica uma possibilidade de dois caminhos. Eu tenho um caminho que eu vou passar pela carga e um caminho que eu vou passar pelo condutor.
Como o condutor tem uma resistência que a gente chama de desprezível, ou seja, uma resistência muito baixa, o que é mais fácil para a corrente elétrica? Ela percorrer o caminho da carga, que tem uma resistência, ou o caminho do condutor que não tem resistência quase nenhuma, resistência muito baixa? Logicamente, a corrente elétrica vai optar naturalmente por percorrer o caminho em que eu tenho a resistência mais baixa possível. Então ela vai deixar de circular pelo caminho da carga para circular pelo caminho do condutor, tá? E isso vai oferecer um segundo caminho, um caminho em que eu não tenho resistência. Então toda a corrente elétrica possível vai passar por aquele caminho e vai evitar de passar pela carga porque ela está oferecendo uma resistência. Então se eu tenho um lugar difícil para passar, um lugar fácil, a tendência é passar pelo lugar fácil, a corrente elétrica vai optar pelo mesmo caminho, tá? Então isso é criar um curto-circuito. Eu elimino a carga fazendo um caminho alternativo que a gente chama de curto-circuito, né? Um circuito curto, né? Quando a gente pensa na fórmula da potência, a gente tem que potência é igual a tensão vezes corrente. Vamos entender a potência de um curto-circuito. A corrente, né, pela lei de Ohm, a gente sabe que a corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, nessa fórmula potência é igual a tensão vezes corrente, eu consigo substituir a corrente por tensão sobre resistência. E aí eu tenho uma outra fórmula que me fala que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, tá? E olha que interessante, se eu tenho uma resistência muito baixa tendendo a zero, eu vou ter uma potência muito alta tendendo ao infinito, de acordo com a minha tensão. Se a gente pensar em 127 volts, por exemplo, um curto-circuito para uma tensão de 127 volts, a gente poderia pensar que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, teria 127 ao quadrado, que dá mais de 16 mil watts, né? 16 kilowatts. Então, pensando aí em um circuito em que a tensão é 127 volts, eu teria aí uma potência maior que 16 mil watts, 16 kilowatts. Né? Isso é muito, considerando uma resistência igual a zero. Logicamente, num condutor a resistência não é igual a zero, mas é uma resistência tão baixa que ela é considerada desprezível, próximo aí do zero. Então, é um desprendimento de energia muito grande, que não vai ter onde ser dissipado. Então, isso vai causar todas essas implicações aí do curto-circuito. Bem, pessoal, espero que tenham gostado e entendido, né, o propósito do vídeo. Né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.